Tudo bem, pessoal? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Quem puder compartilhar, se inscrever, deixar o like, comentar, que é legal pra gente, né? A gente está sempre acompanhando aí os comentários do pessoal, como é que o pessoal está se sentindo depois de mais uma derrota do Vasco. O Vasco hoje dependendo do seu principal rival, né? Rival em nome, rival na história. Hoje, infelizmente, o Vasco não é mais rival do Flamengo, porque o Flamengo briga para ser campeão e a gente briga para não ser rebaixado, né? Essa é a tônica dos últimos anos, onde essa rivalidade não é mais comentada do lado de lá, né? Eles têm o Palmeiras, eles têm os times que estão ali Internacional, o próprio Botafogo, o próprio Fluminense. Hoje a gente não é mais considerado um rival por eles. Galera, parece que o Vasco hoje anunciou, né? O Vasco anunciou a contratação do Robert Renan, zagueiro de 21 anos, feito em comum acordo, né? A diretoria com o Fernando Diniz, pelo que o Diniz ontem disse na entrevista coletiva. Depois eu vou ver se eu consigo passar mais informações aí a respeito desse jogador. E aí, segundo aí alguns canais de Vasco, o Vasco ainda procura mais um ou dois zagueiros pelo lado direito. E também, segundo informações aí do Lucas Pedrosa, né, parece que o Vasco está se acertando lá com o Crystal Palace para o jogador Matheus França, né? Está chegando também um armador de 21 anos. O zagueiro Robert Renan também tem 21 anos. Provavelmente pode ser um jogador que chegue aí para reforçar o Vasco. Não adianta a gente ficar cravando, né? Eu só falo realmente do jogador depois que foi contratado, como é o caso do Robert Renan. E engraçado, tomara que não seja igual o Thiago Mendes, né? Que chegou e não jogou. Thiago Mendes, não sei se está fora de forma, ou se realmente o Diniz não gostou do estilo do jogo dele, porque o cara não entra, né? Entrou, se eu não me engano, contra o Juventude, mas ontem já não entrou. Mas esse é o critério do Diniz, né, galera? Joga um jogo, o outro não joga, a não ser aquela galerinha dele ali, né? Como ele falou ontem, que o Hugo Moura foi um acerto na zaga. Eu não entendo nada de treinador, não sou técnico, sou torcedor. Eu acho que às vezes o torcedor olha com mais critério crítico do que o treinador, né? Também, senão o treinador teria que tirar todo mundo. Para mim, não mudaria em nada. Seria melhor ele continuar na cabeça de área e talvez dê uma oportunidade para um zagueiro da posição jogar. Espero que com a chegada do Robert Renan, o Hugo Moura volte para a cabeça de área e ele jogue ali com Robert Renan e o Lucas Freitas. Galera, o que me deixou apavorado, né, foi que o Vasco hoje tem a mesma segunda pior campanha de 2015 para cá, né? Parece que igualando 2023, onde o Vasco tinha essa mesma quantidade de pontos nessa rodada. Torcer para o nosso rival vencer o Vitória hoje, porque se empatar a gente já entra na zona do rebaixamento de novo. Mas o que me deixou preocupado e assustado, apavorado, além das besteiras que o Diniz tem feito dentro de campo, escalando o Nuno de cabeça de área, não colocando Barros, até mesmo o Thiago Mendes lá, ele optou por colocar um atacante que ele diz que é meia, foi contratado como ponta para jogar de cabeça de área. Olha que salada de fruta. Os números do Fernando Diniz na última e na atual edição do Campeonato Brasileiro. Lembrando que ele treinou o Fluminense, o Cruzeiro e agora está treinando o Vasco. 34 jogos. Aqui eu peguei uma informação lá do Emerson Rocha, do Atenção Vascaínos, que eu estava assistindo lá o Bom Dia Gigante, me chamou muita atenção. 34 jogos, 102 pontos em disputa. Ele ganhou 28 pontos em 3 times diferentes, jogando 34 jogos. Quer dizer, se pegar a quantidade de jogos e a pontuação, número de time rebaixado. Rebaixado na lanterna. 6 vitórias, olha lá, gente, 6 vitórias,
10 empates e 18 derrotas. Se ele juntar a quantidade de vitória com a quantidade de empate, ele vai ter 16 e ainda tem mais derrotas, 18. 27,4% de aproveitamento. 39 gols marcados, 51 gols sofridos. Galera, isso é desesperador. E parece que está tudo bem. Alguém tem esperança que o Vasco vença o jogo quarta-feira? Eu não sei nem se o Vasco ganha do Sport, gente. Porque assim, como eu falei ontem no vídeo, o Thiago Carpini engoliu o Fernando Diniz. O Dorival Júnior ontem engoliu o Fernando Diniz. Então assim, já o Vasco começa... O pessoal tem um antídoto como ele joga e ele não consegue sair. Poxa, gente, 6 vitórias em 34 jogos, sinceramente, não era para o Fernando Diniz estar treinando mais o Vasco. Se alguém da diretoria pegou esses números e vai levar a sério esses números, precisa ver que ele ou está defasado, ou está desgastado, ou não está conseguindo mais passar informações para os jogadores, ou está perdendo os grupos daquela forma que ele ficou dando esporro na beira do gramado. De repente ele perde o grupo no meio do caminho. No início o pessoal até gosta, depois o pessoal já fica pé da vida, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção na frente de 20 mil pessoas no estádio, e fora a quantidade de gente que estava vendo o jogo pela televisão. Aí você acha que o Maurício Lemos e o Lucas Oliveira estão satisfeitos que o Hugo Moura é zagueiro. Aí o Thiago Mendes, que veio contratado para jogar no meio campo, está satisfeito porque o Diniz pega o Nuno e coloca ele como cabeça de área. Aí o Barros está satisfeito que entrou no final, que na verdade quem tinha que entrar era ele. Aí o Estrela está ali, todo mundo fala que é um garoto promissor da base, o Vasco está indo atrás de outro jogador. Aí o Coutinho, que não jogou nada, fica até o final do jogo. Quer dizer, alguns existem mais paciência do que outros. Então assim, galera, eu tô desesperado. Essa é a palavra. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu tô bem preocupado com esses números. Espero que mude. Mas em 3 clubes diferentes, 6 vitórias, o que leva a diretoria do Vasco a acreditar que o Diniz vai ganhar 10 jogos. Porque o Vasco tem 19 pontos, né? Precisa ganhar pelo menos 9 em 18. Faltam 18. O Vasco precisa ganhar 9 em 18 para fazer ali 47 pontos. Alguém acredita? Eu não acredito, sinceramente. Para mim, se continuar com o Diniz, o Vasco vai cair para a Série B. A não ser que os outros sejam muito piores. Fortaleza, que já perdeu ontem para o Mirassol jogando em casa. Tomara que o rival vença do Vitória hoje. O próprio Juventude perdeu. O Santos perdeu. O Sport nem se fala. Então, assim, a briga está grande entre Sport, Vasco, Santos, Juventude, Fortaleza e Vitória. Quem é o pior? Eles estão disputando para ver quem vai ser o pior. Mas os caras estão... O Juventude tem treinador. O Vitória, mal ou bem, tá lá o foi treinador do Vasco agora, esqueci o nome dele. Que por muito menos foi mandado embora. Carille. Por muito menos foi mandado embora. Então é isso aí, galera. Tomara que a gente consiga ter uma luz aí no fim do túnel, que o Vasco melhore, que a coisa tá feia. Um abraço, boa noite aí a todo mundo.